Divar, 20 é divar, ah, 20 eu vou pedir para ele uns 50. Então, beleza. Fala que foi muito difícil para mim. Uns 3 pontos eu consigo. Ah, moleque. Meu Deus, que coisa. Podemos? Boa noite. Nós somos a DS4, né? Vocês já conhecem, os meninos aqui, o João Paulo e o Godoy são do ADS6. Além de nós, ainda tem a Ana, só que por um motivo, né, desconhecido até então, ela não veio fazer a apresentação. Pois bem, meu nome é Bruno, o Jean, de camiseta vermelha, Godoy, Felipe Godoy, na verdade, e o João Paulo Rodrigues Soares. Nós vamos apresentar o Uni. Esse sistema é um sistema que vem sendo usado cada vez mais para preparação em competições de maratona de programação, entre outras competições na área de informática, porque foca-se, né, na resolução de exercícios. Então, basicamente, o URI, para quem está se preparando, ele é uma ferramenta importante. E para quem ainda não sabe muito de programação, é uma ferramenta ainda mais importante, porque possibilita que você faça o seu código e envie para teste. Então, de certa forma, você está ali, nesse momento em que você está fazendo o seu código, testando ali nos exercícios, você consegue estudar, né, com os erros que você vai cometendo e que o sistema vai te apontando. A gente vai apresentar alguns casos de uso, então vocês vão entender como é que funciona basicamente o sistema. E a gente vai entender também esse espírito de colaboratividade do único. Né? Ele é um sistema que possibilita que os usuários interajam entre si. Tem fórum, entre outras coisas, que vocês podem também usar, né, a partir daqui. Enfim, vamos lá. Basicamente, ele é definido como um sistema de correção de exercícios. E a utilização dele é dada em duas fases. Primeiro, para competições, né, para treinar para competições. E segundo, na área acadêmica, no sentido de vocês treinarem os exercícios, treinarem linguagens de programação, até porque ele aceita Java, C, C++, Python e Python 3. São 5 linguagens que ele aceita, né, que você desenvolve os seus algoritmos e possa criar. Então você vai receber um exercício e vai poder resolver ele em qualquer uma dessas linguagens. Ele apresenta esses problemas, né? Os problemas são os exercícios, são os contextos, tipo que a gente vai ver lá na frente, você interpreta e dá uma resolução em forma de algoritmo. Na frente. As características gerais dos componentes são a resolução de problemas, como o Bruno já falou, são dados os problemas de programação, o usuário faz a resolução e manda para o sistema. O sistema faz a correção, se tiver certo, retorna uma pontuação para o usuário, que entra na competição e no ranking. Tem um ranking, os que resolveram mais exercícios, os exercícios são classificados em níveis médios. São 8 categorias em 10 níveis, nível 1 a 10. As categorias são das mais variadas: matemática, string, geometria computacional, gráficos, que são um pouco mais adiantados, mais outras, ad hoc, que são problemas variados para interpretação um pouco mais especial. Tem os paradigmas, que no caso é a programação dinâmica, que é um ramo muito bom de se estudar. Além disso, né, nós temos os budgets, que são ferramentas dentro do próprio GUI, que auxiliam no desenvolvimento educacional. De que forma? Quando você vai comprar alguma coisa, geralmente as lojas têm selos, certo? Selo ouro, selo diamante, enfim. Aquilo ali é uma certificação, né, que cada loja recebe. Da mesma forma, cada usuário, à medida que ele vai resolvendo seus exercícios e vai também subindo de níveis, ele vai recebendo esse tipo de selo. Então, existem vários selos que indicam o seu nível, né, de conhecimento, ali, o nível das resoluções de exercício, porque às vezes você pega um exercício de nível fácil, né, mas de uma categoria considerada avançada. Então você ganha um selo um pouquinho mais avançado. E da mesma forma, você pegando um algoritmo, né, de nível mais difícil, e pouquíssimas pessoas
conseguiram resolver, você também, conseguindo resolver, você vai conseguir um selo. Então é como se fosse uma medalhinha mesmo. Além disso, tem a votação de melhorias, que é uma parte muito interessante do URI, porque é o seguinte, ele permite que o usuário possa dizer, olha, essa parte aqui do sistema eu acho que poderia melhorar. E isso é feito de uma forma muito, assim, a interação com o usuário é muito legal. Existe uma lista de possibilidades de melhoria do sistema, e você pode dizer se você apoia ou não aquela melhoria. E aí você pode votar, né, em todas elas, e aí eles vão interpretar isso, né? Aquilo que for mais votado a gente vai tentar implementar. A correção de um determinado algoritmo poderia ser feito com um método tal, porque isso é melhor e tal. Todo mundo concorda? Uma boa parte concorda? Beleza, então a gente melhora. Então é isso, é o espírito de colaboratividade do próprio URI. E temos a questão do envio de problemas pelos usuários, que não é disponível lá direto. Só que você tem um e-mail da central lá, que você pode enviar os exercícios. Enviar os problemas, né? Você envia o problema com a solução, e aí eles vão publicar esse problema para que os outros possam tentar fazer uma solução. Pode ser igual azul, pode ser diferente, enfim. E, por último, a gente tem o status do sistema, que é uma parte muito interessante. Todo mundo aqui sabe que sites têm alguns problemas de vez em quando. O servidor, às vezes, pode estar fora do ar, pode ter uma sobrecarga dos servidores. E isso é muito importante que o usuário saiba disso. Porque você imagina você enviando um exercício e o exercício não retornando a correção para você, ou demorando a retornar. Aí você vai lá no status do sistema e sabe se o problema está no servidor ou se é na sua internet. Se o problema está no seu computador ou se está no servidor deles. Então lá você tem o status de como é que está. Está disponível, está ok, não, está parado, não, está lento. Então tudo isso tem disponível lá, a gente vai mostrar já quando chegar. Dentro do URI também tem o próprio fórum do sistema, onde os usuários discutem sobre questões, problemas lá. Alguém coloca uma dúvida, qualquer fórum desse a gente tem essa internet mesmo. Depois que eu falo sobre A gente vai fechar. Só antes de a gente finalizar a parte assim, mais teórica, né, a gente vai agora trabalhar os casos de uso, que é onde vocês vão realmente entender como é que o sistema funciona. O sistema ele parte, né, de um dashboard, ou seja, de um painel de administração, onde existem níveis, né, categorias de usuários. Administradores podem inserir problemas, os juízes podem ter os problemas, né, efetuar correções, embora a correção seja automatizada, ela passa pelo crivo de um juiz, vocês vão ver isso já quando o Godoy estiver explicando os casos de uso. E esse painel também é o mesmo painel, né, lógico que com permissões diferentes, mas é o mesmo painel para o usuário. Então todo mundo tem a mesma telinha lá, só que com permissões e funções diferentes. A gente vai ver se na prática é melhor. Basicamente, os requisitos gerais para você executar o sistema é você ter conexão à internet, um navegador de internet, um computador ou um celular. Os meninos aqui mesmo usam, né, bastante o celular para conferir, para fazer alguma correçãozinha rápida, porque funciona muito bem, o site é responsivo. O site é responsivo, então facilita bastante para quem tem celular e quer mexer pelo celular. E agora o Godoy vai começar a explicar sobre os requisitos funcionais e os casos de uso do sistema. Boa noite, gente. Boa noite. Vou estar explicando agora um pouco das funcionalidades. Né? O sistema ele está acerca mais da correção dos problemas, como já foi dito pelo Bruno. Aí também ele é baseado também na maratona, né? Que tem aquelas competições, simulação mesmo. Até se você quiser competir, você vai poder treinar lá como se fosse uma maratona normal. E aí a gente pensa no sistema como 3 usuários. O usuário que vai fazer o problema e enviar, o administrador que vai poder cadastrar tudo mais, problema mais avançado, né? E os juízes vão poder, por exemplo, na competição, ele vai poder corrigir uma questão. O sistema mesmo, ele vai conseguir corrigir sem estar o juiz lá, né? No autojúri que fala. Mas só que numa competição mesmo, isso aí ia ser mais complicado, porque se existisse um problema, ele ia conseguir comunicar o administrador para resolver, né?
É mais o usuário mesmo se logar, que é básico, né? Participar em contexto, submeter problema, utilizar o toolkit. Esse toolkit seria, é porque na verdade, os problemas de maratona, eles têm os casos de uso. Aí se você quiser, sei lá, eu quero Testar as saber, entradas. isso, eu quero saber uma entrada especial que eu pensei aqui para ver o que seria a resposta. Aí você vai lá, coloca a entrada e acha, né? Você vai poder testar o seu programa também. Visualizar submissões, saber se acertou ou não. O fórum, a gente já viu lá assunto um pouco, né? Cada questão vai ter um fórum lá, vai ter um link para cada questão. Análise de estatística, por exemplo, quantas questões você acertou, errou, qual foi o erro, quantos por cento você acertou, errou por ambiência, que é uma classificação de falha, time limit e outros. Né? Faz pesquisa lá, pesquisa é uma busca. Por exemplo, eu quero procurar algum usuário, algum problema, você vai poder procurar, normal, no campinho de pesquisa. Visualizar ranking, acho que isso é mais para incentivar o pessoal mesmo, né? Por exemplo, você quer, sei lá, vai você fazer mais perguntas lá, você vai crescer, Fazer perguntas seria postar novos problemas? Isso, problema. De acordo com o ranking também, o pessoal da URI, que na verdade é da Universidade de Erechim, no sul do Brasil, eles são uma questão muito boa de comunicação com o aluno. Eles premiam os melhores alunos, eles dão prêmios para incentivar esses alunos a manterem a manutenção do próprio site. Essa manutenção, eu falo, mantendo problemas, nos contextos de quem faz os problemas são os alunos muitas das vezes, e eles têm essa ligação com os alunos até agora. Eles oferecem posicionamentos, oferecem prêmios para todos esses alunos. E por último, no caso do usuário, botar em melhorias para auxiliar o site a crescer. Né? O coach ele vai poder, por exemplo, tem um esquema que o coach vai analisar como se fosse na maratona. Eu quero observar se meu aluno está indo bem na disciplina. Porque a gente não disse também, mas tem um módulo lá que você consegue exercer esse papel de professor-aluno, né? Para treinar mesmo as pessoas, alguns testes que você quer aplicar lá nos alunos. E o corpo vai poder fazer o quê? Visualizar o código-fonte de outros, que são na verdade os alunos, visualizar submissões de usuários específicos, enviar convite. Esse no caso seria, eu quero aquele aluno, então eu enviar um e-mail para ele, ver se ele vai querer ser meu conjunto. Aí cria grupos ou disciplinas. Isso aí, na verdade, é só para gerenciar mesmo por exemplo, a gente tem a classificação de problemas. Tem a disciplina strings. Aí você coloca os problemas de strings e separa as matérias. Administrador, ele vai, como diz ali, né, no diagrama nosso, a gente vai ter as funcionalidades do usuário e dos juízes. Usuários comuns, né, na verdade. E além delas, manter problemas, a gente vai poder cadastrar problemas, melhorias para votação, que é o que eu tinha dito anteriormente, divulgar notícias no servidor. Por exemplo, o servidor vai entrar em manutenção, aí você vai lá e coloca uma notícia ali, só para abranger bastante as funcionalidades. Cadastro de usuários especiais, por exemplo, juízes, eles vão ser cadastrados pelos administradores. O juiz mesmo é logar, acessar um ambiente, julgar a submissão, que é o mais importante, né, no contexto. E agora o João vai continuar para a gente a parte de fóruns. Fórum é praticamente um outro site que está vinculado ao UJ. Aí nesse site, o que é possível? Cada problema
na parte esquerda, tem 6 opções. Cada uma delas tem um link fórum. O que é esse fórum? Ele é um vínculo onde você pode fazer perguntas de acordo com aquele problema. Você pode, meu problema está com tal entrada e está dando errado. Aí os outros usuários ou mesmo administradores podem responder o seu comentário e te ajudar. Ali, como está explicando ali, ver tópicos. O problema já tem alguns tópicos lá, vou ver se a minha dúvida encaixa naqueles tópicos. Já está registrado lá, eu vou procurar o tópico. Perguntar. A gente tem também que fazer um login novamente nesse fórum, com o usuário e senha. Ele é independente um pouco do Google nesse ponto. A gente faz a pergunta. A gente também pode responder aos outros usuários, se a gente tiver a solução que pode ser correta ou não. A gente pode apresentar links, maneiras diferentes de resolver questões. Criar tópicos, que são criar perguntas. Pergunta 1480, não tem ninguém que perguntou nada lá, vou criar o tópico dela. Qual vai ser o tópico? A entrada de string não está dando certo. Esse é o tópico, ali você pode responder novamente ou perguntar. Gerenciar amigos e inimigos. Isso aí, no caso, é você ver quem vai te ajudar ou não. Muitas vezes é isso. Como a gente sabe que na área da computação, a gente tem esse problema, eu não vou passar porque isso aqui que eu sei, às vezes o cara vai saber, ele passa. Mas aí tem a questão da colaboração. Se eu souber por que não, eu posso responder. Aí tem mais ou menos essa lista. Requisitos não funcionais, as hospedagens do sistema, um servidor normal, conexão com a internet, a confiabilidade, a segurança, que muitas vezes a gente sabe que como é de competição, os caras às vezes são muito bons, às vezes podem tentar entrar lá no servidor para mudar notas, essas coisas, aí tem que ter essa confiabilidade, né? Tem uma questão também que ninguém, a DS mesmo, fala, às vezes não quer passar o código fonte, né? História também. O sistema tem o dever de proteger o código-fonte, até porque alguns já são legalmente patenteados, né? Então não se pode publicar. Vocês vão ver a resolução e tal, mas não vão ver o código-fonte. Normalmente os outros. Desempenho, né? Desempenho, eu acho que quem aqui já participou alguma vez desse site? Só para ter uma ideia. Só lá, né? Alguns? Vocês notaram a velocidade de resposta? Entendeu? Geralmente, quando é Java, demora um pouquinho. Porque o servidor Java, o compilador, é um pouco mais demorado. Tanto que se vocês forem ver as submissões, lá no problema, lá está falando, ele tem um limite, 1 segundo. No Java, geralmente, você responde com 3. Porque o Java é um pouco mais pesado. Mas mesmo assim, o desempenho ainda é muito grande. Tanto de enviar a resposta, quanto de seguir da resposta para o servidor, da requisição e da resposta. É muito rápido esse desempenho. A gente estava discutindo ali como que... Pode falar agora no calculador? É mais pra frente. Na verdade, é a seção de baixo. É o seguinte, a gente estava assim, vendo como é que funciona. Eu tenho um código lá em texto, na caixa de texto do HTML, como é que o cara vai corrigir, como é que aquilo funciona? A gente, pela teoria, usa a JSON, que é JavaScript, que transforma todo aquele código em um objeto de texto, faz a submissão e dentro do próprio servidor tem um compilador que interpreta esse arquivo de texto, executa o código e dá a resposta. Como a gente sabe, ele dá a resposta, por exemplo, o status 0 está ok, status 1 é compilation error, status 2 é time limit. Ele dá a resposta de acordo com isso. Usuários e fatores humanos é sempre a questão de melhoria, né, que o fator humano melhora ou não o software. Essa melhoria Hierarquia do sistema. Por exemplo, você vai vender o software, você tem que falar para o cliente como que vai ser. Então, nesse caso, é só separar mesmo o usuário, que vai ter que ter um administrador, que vai ter que ter um juiz, que vai ter que ter um usuário. Só para esclarecer. O sistema de correção, a gente vai explicar agora de novo. Funciona daquela forma, o sistema recebe a submissão, lá no cabeçalho do próprio problema a gente tem qual que vai ser corrigido, tem o 1830. Eu vou mandar esse cabeçalho para lá. O sistema executa a submissão, ou seja, ele executa aquele código lá na máquina do servidor. Aí aqui são os estados. Aqui a gente só apresentou os erros, os não aceitos. Compilation erro é erro de compilação. Aqui, por exemplo, se eu estou em Java, se eu colocar um objeto lá que não tem a classe dele,
Aí dá compilation erro, que eu não achei o objeto. Runtime erro, muitas vezes é que se eu esqueço. Se eu coloco no Java o package, que é o pacote, aí isso dá runtime. OnGRANCE é a resposta errada mesmo. Ah, meu problema compilou, executou, só que as respostas não estão de acordo com o que eu preciso. Presentation erro, quem aqui já não sofreu com esse negócio? Presentation erro, eu acho que ele é o piorzinho, que é o tal do barra N. Ele é difícil. E também tem um outro que é chato pra caramba, que é o tal do TLE. Você pode estar fazendo seus cálculos e dar tudo certo. Mas geralmente lá, como eles são muito rígidos, e principalmente na teoria da matemática, eles têm problemas que utilizam muitos cálculos, o TLE dá mais um problema matemático. O Bonatti, por exemplo, já deu como foi feito o Bonatti de 1 milhão em 5 segundos? É difícil pra caramba. Os caras conseguem fazer isso em zero. Porque são as teorias que eles conseguem colocar nos códigos. Os paradigmas. Aí, algumas questões interessantes que você deu o fórum é isso. Tem uma questão lá de Fibonacci que eles dão esse exemplo. Não tem como você resolver ela se você não ler o que está lá no fórum. Eles falam, tem a resolução desse método, FAST12, que é uma utilização nova e diferente de resolução de problema matemático. Eles ensinam isso. É para resolver geralmente isso aí. Esse maldito desliga. Se todos passarem, é acertei. Se todos, que é o que a gente almeja sempre, aquele verdinho, satélite. Não importa o tempo, se deu ele, dá para ir, está ótimo. É muito difícil mesmo. A apresentação nossa foi pequena, a referência que a gente usou foi essa. Agora o João Paulo vai mostrar um pouco o site. A gente só vai dar uma entrada no site só para. Pode chamar. Aqui quem já entrou já está um pouco habituado, né? Brincadeira. Windows Paint. Windows Paint. Muito obrigado. Sim. Não. Windows Paint não. Setinha pra cima, 2. Mais aí. Eu tenho que aprender a mexer. Por que tem que ser no meio? Então essa é a página inicial. Você entrando lá no urionline.com. Dói só qual que é assim. Aqui, pessoal, para quem nunca entrou, o site inicialmente está em inglês, mas lá dentro é português. Aqui, ó, Fiz Time Here, primeira vez aqui. Só clicar aqui, vocês vão dar uma tela lá de cadastro. Entra com cadastro, sem e depois... Desce só um pouquinho. Só aqui, ó, uma parte interessante aqui. Nós temos aqui vários parceiros, certo? Vários parceiros do site, então é um negócio que está crescendo. Ainda está em crescimento. O Neilo, que é o doutor que teve a ideia do EI, ele apresenta esse site em várias faculdades internacionais, porque muitos usuários de outros países utilizam ele, tanto por causa da linguagem, que ele é espanhol, inglês e português. Isso. Aqui, pessoal, aqui está um pouquinho lento, mas aqui é a base inicial. Home, que é essa parte aqui. Perfil, que no caso é para eu mudar é só para eu ver meu perfil. Aqui perfil é simplesinho, só para mostrar a posição. Esse aqui é ele, tá, gente? Qual que é a sua posição? Eu estou em 153. Qual? 153. Sempre que eu tô seguindo, é o primeiro. Que isso. As configurações aqui que é interessante também. Aqui, ó, aqui eu falo qual que é a minha linguagem de programação inicial, C++, Java. Aqui eu escolho o idioma do site. Aqui eu utilizo a gravatéria e imagem, exibiação de problemas eu vou mostrar mais pra frente. News é sempre, isso aqui também, news os problemas eles não são estáticos. Sempre tem juízes rejulgando os problemas. Se tem alguma reclamação de algum problema, os juízes vão lá, pegam o problema, usam ele, tentam resolver e rejulgam. Se, por exemplo, a resolução estiver errada, eles tiram de todos os usuários porque eles rejulgaram o problema. Eles têm essa responsabilidade. A gente está lá no 1977, já tem 981 problemas. Eles estão rejulgando desde 1141, isso é 2012. Eles não param, eles têm esse potencial de melhoria. E é interessante que a contagem deles começaram no mínimo. Do mínimo. Não preocupa muito com o número. Não preocupa, não.
fórum. No caso do fórum, a gente vai dar uma olhada agora. Aqui são as classificações, já tem todas as respostas. Beginner, iniciante, ad hoc, string, estrutura de dados de bibliotecas, matemática, paradigmas, gráficos e geometria computacional. São os fóruns de acordo com os problemas. Aí aqui eu vejo o que tem de problema, qual que é a pergunta, por exemplo, 1244, o que tem aqui? O meu problema está recebendo presentation error. São as questões assim simples, de dúvidas mesmo. Você tem essa liberdade, entendeu? De chegar lá e perguntar isso. Às vezes a gente acha, mas isso aqui é muito todo para perguntar. Não, gente, isso aqui que é o legal, porque eles deixam, abrem esse espaço para a gente tirar essas pequenas dúvidas, entendeu? E a gente só vai melhorando isso, tirando essas pequenas dúvidas. O acadêmico, no caso, é para professores. Aqui que o professor loga, aqui da tem serviço, ele, aqui por exemplo, o Edival poderia logar lá e colocar todos os usuários que estão ativos lá como sendo os alunos dele. Aí se quiser fazer um conteste à parte, ele vai mandar uma chave para cada um de nós e vai participar lá no dia e na hora que for. Os contestes são as pequenas maratonas que eles dão liberdade. Amanhã mesmo às 10 horas vai ocorrer uma, só que essa aqui eu acho que ela é fechada. Essa aqui, ela é fechada, porque ela tem chave privada, então a gente não vai poder participar. Mas normalmente eles fazem os contestes abertos para a gente. E são os pequenos maratonas. Só volta lá, só para a gente exemplificar o ranking, ó. Então, durante a maratona, você vai tendo... Aqui só tem um cadastrado por enquanto, deve ser aluno lá da faculdade, que já entrou, já cadastrou, para ele participar amanhã. Os problemas, é uma mini maratona mesmo, porque eles dão os problemas, se submete, faz tudo normal. Buscar, como o Godoy falou, a gente busca de várias maneiras os problemas. Aqui, eu busco por autores, por origens, usuário, diversidade. Aqui, eu digito, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4. Eu vou trazer o problema. Se der aí, ele vai e traz o problema. É só uma busca normal para localizar o que eu quero mais rápido. Aqui também é muito interessante, são as 8 categorias principais do paradigmas, geometrias. Aqui eu tenho todos os problemas relacionados à matemática, está aqui. Eu chego aqui e vou, eu quero resolver isso aqui. Clico. Tem os assuntos, aqui também os assuntos sobre do que se trata o problema. É matemática simples, isso aqui. Vou abrir o problema só para mostrar a parte, tá? Aqui está o problema em si. É o nome, o usuário, o número e o tempo limite de resposta. Aqui está toda a lógica do problema. Aqui está um exemplo de entrada e um exemplo de saída de acordo com o problema. Eu resolvi o problema, eu quero enviar. Vai submeter. Clique em submeter. Está carregando, está demorando um pouco mesmo. Aqui, vamos voltar lá. Aqui é onde eu coloco meu código-fonte e eu resolvo mesmo. Geralmente a gente tem a própria ideia, o próprio aplicativo de texto. Eu vou enviar no Java. Ele já muda e a gente envia. Já envia por aqui. O ranking, esse ranking aqui, o que é? É o ranking dessa questão. O primeiro que resolveu aqui foi no dia 10 de 10 de 2014, com esse tempo aqui. Eu posso ter resolvido com 0,4. Está vendo aqui? Tem esse ranking. O fórum, de acordo com essa pergunta. Vamos ver se tem alguma pergunta de acordo com ele. Aqui, tem algumas perguntas aqui de acordo com aquele problema lá. Agora vem submeter, por exemplo, a mesma coisa que está aqui. Submeter aqui. Tem que voltar lá e mostrar também. Só que aqui eu só coloco o número de referência do problema. Eu vou voltar lá para aqui mostrar o toolkit. Aqui é onde a gente coloca as entradas para esse problema e ele já dá a saída para a gente. Aqui eu só tenho um delay de 15 segundos para a gente não ter problema de requisição demais. Isso aqui. Se eu submetesse uma questão, uma entrada agora, ele iria dar saída, só que daqui a 15 segundos eu poderia enviar novamente outra entrada. Entendeu? Aí é só questão de servidor mesmo. Estatísticas. Aqui é muito bom por isso. Aqui está a porcentagem de acerto, porcentagem de erro, porcentagem de presentation, porcentagem de time limit. Submeti tantos em Java, submeti tantos em C++, Python. Aqui é um monte. Esse aqui é o quadro estatístico.
E os rankings, isso aqui é bom, porque isso aqui motiva a gente sempre melhorar. A gente tem que estar entre isso aqui. Ó. Hoje, no URI, a gente tem 49.061 usuários logados utilizando o programa. Aí, você falou que estava em último? Não. Olha lá, o pessoal lá de... Eu não sei nem de onde que é. Mas eu devo falar isso aqui, ó. Ele não acertou nenhuma, mas tentou 19 vezes. Não, é indiano. Os problemas mais chatos que eu já vi é o dos indianos, porque só tem problema de... Tem alguém de FDM, não? Só não é daqui não. Não. Henrique, ela Esse é o nome dele disfarçado. E é isso, pessoal. Esse é o URI. Simples e bom pra gente. Acredito que vocês que já participaram de maratonas, né, as meninas aí já estão cada vez mais grátis e não vão se desanimar, e a turma também que gosta. É um bom sistema para vocês utilizarem, é gratuito. Né? Vocês podem fazer a quantidade na casa de vocês, no tempo livre que vocês podem fazer. E claro, tudo isso a gente leva para frente. A gente precisa levar para frente, porque se a gente conheceu e é bom, é mais do que Divulgar. a gente passa para vocês. Só para contar também, gente, que existem diversos jogadores online. Spoj, Uva, AOJ, um monte de juízes online parecidos com esse aqui. Mas hoje, o que está sendo divulgado, que tem melhor visual, que tem a melhor estrutura, é o URI. A Ford. Além de ser 100% brasileiro. 100% Projeto brasileiro. brasileiro. Esse é brasileiro. 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 Da Universidade de Erechim. Erechim. A universidade, na verdade, é a Universidade Regional Integrada do Alto, agora do Alto eu não sei. Do É Alto de Santa Maria, eu acho. E aí por isso o URI, entendeu? Universidade Regional Integrada. Foi um sistema que nasceu daquela universidade. Quem dera um dia a gente conseguir um sistema com o nosso nome. Para quem gosta de visual, ele é bem legal. Bem legal. Bem legal. É isso. É isso, pessoal. Mais alguma consideração? Alguma? Ô, Pedro, a mesa vai ser depois que os meninos apresentarem agora? Vocês já vão perguntar agora? Como é que é? Já pode perguntar agora. Estamos Vamos bater abertos. palmas primeiro para ele. Alguma pergunta, pessoal? Vamos perguntar, não tem? Vamos, pergunta. Ah, você pode perguntar. Ei, Nathaniel, você não perguntou? Nathaniel, por quê? Vamos lá, Renato, pergunte. Por que eu O que move o mundo são os porquês, você já falou isso. Não, é uma pergunta que eu sempre tive para esse sistema, né? Principalmente assim. Primeiro, eu acho muito difícil, né, de você manter. Aí eu queria saber assim, o que vocês entendem se por que o URI não é utilizado de uma maneira mais sistêmica. Porque do jeito que ele é hoje, assim, né, quem quiser. Por que eles não utilizam isso dentro da universidade? Isso não vira uma maneira, ou fazem parte da vida para ensino? Eu acho muito interessante. Por que você acha que existe alguma? Eu não posso, eu vou opinar do que eu acho. Geralmente, como hoje a tecnologia está muito avançada, tem pessoal que não aprende programação só dentro de sala, o URI é uma porta de entrada para quem quer estar ali no meio. Por exemplo, eu já ouvi falar da maratona, não estou no meio, não estou envolvido, mas eu sei um pouco de linguagem, eu sei um pouco de algoritmo, vou ficar isolado, eu vou treinar um pouco. E o URI deu essa oportunidade para quem quiser, não só o URI, todos os juízes online hoje têm essa permissão de deixar qualquer pessoa utilizar. Por exemplo, enriquece o site, porque quanto mais você submete, eles entram em contato com alguns. Você quer submeter problemas para a gente? Vamos enriquecer o site, vamos aumentar. Eu acho que eu pego um pouco daquela teoria do software livre. Todo mundo participando e melhorando um pouco. É por isso que eu acho que eles deixam um pouco mais aberto. É sim interessante ter uma grade dessa aqui para a gente. Não como obrigatório, mas como uma melhoria para a gente que estuda. Isso aqui é muito bom porque enriquece o nosso conhecimento. A gente entra em contato com outras pessoas que já estão mais tempo na estrada, já entendem um pouco mais do que a gente. Isso aqui. Tanto que eu já entro em contato com 2 ou 3 usuários que estão lá entre os 15 primeiros e eles respondem na maior naturalidade. Você pergunta sobre uma questão para eles, eles vão responder para você. Resolvi dessa forma e dessa forma. Tem essa coisa de passar.
Acho que eles não vão disso. Só respondendo também, se assim, mais pontualmente sua pergunta, mas também com a minha opinião, sem respaldo do porquê disso, acredito que um dos fatos pelos quais o Uni não é tão difundido, nem tão utilizado dentro de disciplinas de programação nas universidades, pode ser a falta de incentivo dos próprios professores em conhecer e utilizar esse sistema de forma a beneficiar os alunos. Porque, veja bem, se eu tenho um problema, e aí o professor pega, eu sou professor, eu dou esse problema para os alunos. E tem um problema parecido lá no Uni, né, que todo mundo pode resolver, que todo mundo pode acessar a resolução dele a partir de outros usuários. Talvez exista um pouco de medo por parte dos professores, em que os alunos não se empenhem em resolver em si, mas em buscar a resolução com base em outros usuários. Talvez seja esse um receio, mas assim, sem respaldo nenhum científico, nem nada disso. Eu acredito que pode ter algo nesse sentido. Ele também é um software um pouco novo, ele tem 4 anos. Sim. Né? A difusão dele agora que está começando na área de programação, agora que chegou aqui pra gente. Porque 3, 4 meses, né, Godói? A gente já estava mexendo. Mas é a idade também, a maturidade da ideia. E ele só está melhorando, só tende a crescer. Perguntas? Mais? Gabriel? Uma dúvida que eu sempre tive era como era feita a correção, porque a correção é rápida. Já sanou, então? Luiz? A gente estava até com a dúvida, entendeu? Se a requisição para o servidor era feita como. E a gente lembrou do JSON, que é o objeto JavaScript, que torna aqui todo o código ali texto, um cabeçalho da questão, e chega lá com um arquivo de texto mesmo, o próprio compilador puxar, compilar, executar, verifica a resposta como texto, isso, e responde. Isso é interessante. Então é isso, pessoal. Pessoal, vamos dar a próxima aqui, que é um jeito para ali. A atividade deles é justamente fazer uma análise do sistema. Muitas vezes a pessoa